E nosso tema de hoje é para você, mulher, que não sabe mais o que fazer para esse peso sair do lugar. O tão conhecido efeito platô. Hoje eu quero te ensinar 3 estratégias para que você consiga finalmente sair desse efeito platô, o peso que não sai do lugar, o peso que empacou. Então essa live é para você. Já compartilha com as amigas que vivem reclamando que não sabem mais o que fazer para conseguir emagrecer. Quando o assunto é efeito platô, quando o peso estagna, eu preciso ciclar a minha estratégia. Eu não posso ficar o tempo inteiro fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu amo esse meu planinho alimentar, eu amo essa minha rotina alimentar. Ótimo, que bom que você ama. Mas se o peso estagnou, é hora de mudar de estratégia. Eu sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e ensino mulheres como você a emagrecer sem passar fome, aumentando a disposição através da regeneração metabólica. Então, eu quero te ensinar, mulher, como finalmente alcançar o teu emagrecimento. O emagrecimento ele não é e não deve ser um bicho de 7 cabeças. Mas, afinal, o que será que está travando o teu peso? O que está fazendo com que seja tão difícil conseguir emagrecer? Quando a palavra emagrecimento vem na tua cabeça, a primeira coisa que você precisa pensar é: para emagrecer, eu preciso gerar déficit calórico. O que isso significa? Esse déficit calórico é a gente ter um consumo de calorias menor do que o que a gente gasta, né? Então a gente precisa entender, exemplo, se hoje eu sou uma mulher sedentária e eu estiver comendo muito, emagrecer vai se tornar mais difícil, porque eu estou comendo uma quantidade grande de caloria. Se eu me exercito, eu tenho um gasto calórico maior, então eu vou conseguir comer um pouco mais. Então eu quero que você pense: hoje eu me exercito ou eu estou sedentária? Será que eu estou fazendo déficit calórico para conseguir emagrecer? É uma coisa que a gente precisa pensar. Porque às vezes a gente se exercita ali um diazinho e quer comer um monte de besteira, um monte de fast food, um monte de coisa em excesso. Então a gente precisa entender que para emagrecer eu preciso de um equilíbrio. Eu não posso me permitir comer muito e ficar muito paradinha. Eu preciso gastar energia, eu preciso gastar calorias. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te ensinar. Por quê? Não adianta eu usar a estratégia A, B ou C se não estiver acontecendo déficit calórico. Lari, como assim? Exemplo, eu posso fazer jejum intermitente, eu posso fazer dieta cetogênica, deixa eu só fechar aqui para não ficar barulho de WhatsApp. Eu posso fazer jejum intermitente, eu posso fazer dieta cetogênica, eu posso fazer dieta low carb, eu posso fazer diversas estratégias. Que se eu estiver fazendo a estratégia, mas eu não estiver tendo déficit calórico, você não vai conseguir emagrecer. Então, a estratégia que você estiver usando, oi Simone, boa noite. A estratégia que você estiver usando tem que estar associada com déficit calórico. Isso está claro para vocês? Por quê? Já chegou até mim mulher, eu estou fazendo, não sei por que eu não emagreço, eu tirei o carboidrato, eu estou fazendo dieta cetogênica. E aí, quando a gente vai olhar, a mulher está consumindo 2.000 calorias. Beleza que ela não está consumindo carboidrato, mas a caloria está altíssima. Então, eu preciso que você entenda que nenhuma estratégia vai fazer milagre sozinho no teu emagrecimento se não tiver déficit calórico. Então, não adianta fazer low carb, cetogênica, jejum intermitente, não adianta fazer nada disso com um consumo calórico muito grande. Então, o problema não está na estratégia. O problema é que a estratégia está vindo associada com um consumo calórico grande. Então, isso tem que estar equilibrado. Eu vejo muito essa confusão. Meu Deus, eu cortei o carboidrato e não consegui emagrecer. Talvez você cortou o carboidrato, mas você está consumindo uma caloria altíssima. Você cortou o carboidrato por muito tempo e lentificou o teu metabolismo. Então, tem vários problemas aí. Por isso que eu digo, gente, que o mais importante para o emagrecimento é que você entenda o que você está fazendo. É que você se aproprie do teu processo de emagrecimento. Não dá para só seguir dietinha, pegar a folhinha e ficar ali presa na folha. Você precisa criar consciência no teu processo de emagrecimento. Você precisa entender o que funciona para você. Porque eu vou ensinar 3 estratégias para vocês, mas às vezes a estratégia A
um exemplo, tá? Vou falar o nome de vocês aqui. Às vezes a estratégia A funciona melhor para a Tânia, às vezes a estratégia B funciona melhor para a Aninha, às vezes a estratégia C funciona melhor para a Cristina. Então, o que eu sempre digo para vocês, eu sou a facilitadora do processo, mas você é quem executa. E quanto mais você executar o teu processo de emagrecimento com consciência, testando coisas e vendo o que funciona para você, mais sentido vai fazer. Então, uma coisa que eu faço questão que todas as mulheres que eu acompanho, que todas as minhas alunas entendam, é que elas entendam sobre o processo, elas se conectem com esse processo de emagrecimento, para que você entenda o que você está fazendo. Eu estou fazendo um jejum intermitente, será que ele é bom para mim nesse momento? Ou será que ele não é? Eu estou reduzindo o carboidrato. Será que ele é bom para mim? Essa redução é boa para mim nesse momento? Ou ela não é? E isso é vocês que vão perceber. É conectar. Não adianta só ficar se pesando toda hora na balança sem você entender o que está acontecendo. Então, não é subir na balança e falar, ai, engordei, emagreci. Não. Eu estou fazendo a estratégia A e eu vou ver se essa estratégia está dando resultado. Eu vou lá na balança, que é um termômetro, a balança não é responsável pelo seu emagrecimento. A balança é apenas um termômetro. Se aquilo que você está tentando fazer está acontecendo, está dando resultado ou não. Então a gente precisa mudar essa relação que a gente tem também com a balança. Do tipo, ai, deixa eu ver, ai, tá dando certo. Não resumam o processo de emagrecimento de vocês à balança. É muito mais do que peso, gente. É um corpo que precisa desinflamar, é um corpo que precisa estar bem nutrido, é um corpo que precisa estar sem deficiência nutricional para potencializar esse teu processo de emagrecimento. Então é isso que todas as mulheres que eu acompanho aprendem. Eu preciso me cuidar de dentro para fora para conseguir nutrir, corrigir deficiência nutricional, desinflamar o meu corpo, fazer regeneração metabólica para que ele emagreça com muito mais facilidade. Então, mais importante do que a estratégia A, B ou C é nutrir o meu corpo para que essa estratégia funcione, aconteça, dê certo. Então, vamos entrar nas estratégias. Compartilhe essa live, né, com as amigas. Ela não vai ficar salva no Instagram, ela só vai ficar salva no YouTube. Então, manda para aquela amiga que está querendo emagrecer, que está fazendo de tudo e que está com peso estagnado, que não está conseguindo emagrecer de jeito nenhum. Que eu tenho certeza que vocês têm várias pessoas aí que estão querendo saber aí o que fazer para esse peso finalmente voltar a sair do lugar, finalmente voltar a cair. Então, primeira coisa, como eu disse aqui para vocês, eu preciso ciclar estratégias para o meu processo de emagrecimento. Então, vamos supor que há 2 anos atrás você fez jejum intermitente, deu muito certo para você. Não é para você ficar fazendo jejum intermitente para sempre, para o resto da vida, porque deu certo. Eu preciso ciclar a estratégia para poder ver como é que isso funciona, como é que isso fica, se vale a pena eu fazer isso neste momento. Então, primeira coisa que eu tenho para te dar como sugestão de estratégia: reduzir o carboidrato de forma pontual. Quando a gente fala, por exemplo, numa low carb, o nome já diz low carb. Low carb não é no carb. Vocês entram nessa de que para emagrecer tem que cortar o carboidrato e corta tudo. E come proteína e salada, e fica um tempão sem comer carboidrato, e sai cortando tudo. Tirar o carboidrato por muito tempo não é benéfico para a saúde, não é benéfico para o emagrecimento. Isso só vai lentificar o teu emagrecimento ainda mais. Quando eu digo para vocês que a estratégia low carb pode ser positiva para o teu emagrecimento, o que eu quero te estimular, te incentivar? Se hoje você lancha, toma de café da manhã 2 fatias de pão, de tarde você lancha 2 fatias de pão, e à noite você come ali, né, no almoço, arroz, feijão, legumes, proteína. Depois, no jantar, arroz, feijão, legumes, proteína. Quando a gente fala no low, é redução. Por que não? De manhã tá comendo 2 fatias de pão, de tarde 2, diminui. Reduz isso pela metade. Faz uma fatia de pão de manhã, faz uma fatia de pão de tarde, ou come uma de manhã e à tarde não come esse pão. O arroz e o feijão que você está comendo no almoço, reduz à noite. Escolhe um dos dois. Ou à noite faz um omelete com salada, faz uma crepioca que só tem a goma e é pouco carboidrato, faz ali proteína com legumes. Vocês estão entendendo a lógica? Low carb não é no carb. Quando eu digo para vocês que talvez mexer na quantidade de carboidrato pode ajudar, isso é temporário.
Eu estou te dizendo assim, ó. Se hoje você come todo dia 4 fatias de pão, reduz para 2. Se hoje você está comendo 2 fatias de pão, tenta fazer uma semaninha que seja, gente. É susto. Emagrecimento é susto no corpo, é mudança de estímulo. Então, se eu estou comendo uma concha de feijão com 2 colheres de arroz no almoço, muda à noite, reduz metade. Faz meia concha de feijão com 1 colher de arroz. Inicialmente, eu te garanto, já vai dar resultado. Então, você vai aplicar isso na tua realidade. Como que você consegue? E, gente, esses encontros são para vocês. Então, pode escrever aí, exemplo, Lari, estou fazendo assim, como que você acha que eu consigo? Escrevam aí, perguntem, que é para vocês que eu estou aqui. Então, Lari, eu estou comendo assim no café e no lanche. Como que eu consigo dar uma enxugada nisso? Então, eu quero que você saia daqui entendendo que low carb não é no carb. E se eu estou com o meu peso estagnado, eu posso reduzir em algumas refeições essa quantidade total de carboidrato. Quem é carboidrato? Pão, tapioca, biscoito, arroz, feijão. Estou juntando tudo, tá, gente? Para que vocês entendam. Arroz, feijão, macarrão. Cadê? Onde estão os teus carboidratos hoje ao longo do dia? É pão? Quantos pães você consome? É tapioca? Quanto de goma você consome? Então, vamos colocar como estratégia a redução, não é exclusão, desse carboidrato de forma pontual. Vamos combinar o seguinte? Vamos fazer um mês. Um mês, e eu quero que você vá se pesando ao longo desse mês para entender como que o teu corpo responde a isso na balança. Então, por exemplo, estou reduzindo a quantidade de carboidrato que eu estou consumindo aqui com o objetivo de emagrecer. Vai travar aí para vocês, não sei se vai travar por muito tempo, estava entrando uma ligação. Toda vez que eu faço live, entra ligação. Então, eu vou tentar reduzir esse carboidrato, que não é sair cortando tudo, gente. Esse é o maior erro que vocês cometem. Quer ver um erro gravíssimo? Nossa, Lari, estou muito indisposta, sem energia para nada. Não estou comendo carboidrato. Carboidrato é fonte de energia. Então, eu não estou dizendo para vocês cortarem o carboidrato. Eu estou dizendo para vocês entenderem a quantidade que vocês estão consumindo carboidrato hoje no dia e diminuir em algumas refeições essa quantidade. Lari, mas será que eu vou ficar com fome? Nesse momento, nessa estratégia low carb, você vai tentar compensar bastante a quantidade de legumes, a quantidade de proteína. Então, um exemplo, se de manhã você come 2 fatias de pão com um ovo e à tarde é a mesma coisa, 2 fatias de pão com um queijo, você vai colocar mais proteína, você vai colocar uma salada junto para reduzir esse carboidrato. Se à noite você está diminuindo a quantidade de carboidrato, aumenta os legumes, aumenta a salada. Por quê? Porque esse teu emagrecimento ele tem que estar associado com déficit calórico. Então, a sugestão que eu estou te dando é, em cima do que você já faz hoje, tente reduzir essa quantidade de carboidrato de forma pontual. Isso não precisa, ao longo do mês inteiro eu vou diminuir tudo. Não. Você pode escolher dias. Exemplo, estamos numa época de mais frio. 2 vezes na semana eu vou jantar uma sopa. Eu vou fazer uma sopa de abóbora, low carb, eu não vou botar pão. Ali tem a proteína, um frango, uma carne e a minha sopa ali. Uma sopa de abóbora, por exemplo. Então, isso é uma estratégia. 2 dias na semana eu vou jogar um jantar sem carboidrato. Ou vou colocar ali 2 dias na semana uma refeição de manhã sem o pão. É isso. Como que eu consigo hoje diminuir um pouco os carboidratos como um estímulo? Vocês estão entendendo que quando eu falo em estratégia, é um start. É pegar o que você já está fazendo hoje na tua rotina e dar um start em cima daquilo ali. É assim que a gente sai do efeito platô, tentando mudar estímulo. Se você está fazendo há 5 meses 2 fatias de pão de manhã com queijo, 2 fatias de pão de manhã à tarde, à noite eu como sempre a mesma quantidade de arroz e feijão. À noite eu como sempre a mesma quantidade de proteína com salada. O corpo já acostumou. O platô é aquela coisa que o teu corpo estagna, porque ele acha que é uma proteção. Ele acha que você está em privação e tenta burlar aquilo ali. O teu corpo não acha, infelizmente, que o teu emagrecimento é algo benéfico para ele. Então, ele está a todo tempo tentando burlar, tentando parar o seu emagrecimento. Por isso, a importância de rodiziar, de ciclar as tuas estratégias. Então,
low carb não é no carb. E aí a estratégia que eu estou te dizendo é, em algumas refeições, dá uma segurada nessa quantidade de carboidrato. Algo importantíssimo que eu tenho para te dizer. Se você se exercita de manhã, logo cedo, nada de cortar carboidrato à noite. A refeição mais importante para você que se exercita de manhã cedo é o teu jantar. Então, nada de cortar o carboidrato à noite. Reduz ele ao longo do dia, em outras refeições. À noite, não, porque você precisa desse carboidrato para te dar um bom rendimento lá de manhã, combinado? Esse é um erro que eu vejo acontecer com muita frequência. Várias mulheres que treinam de manhã se sentem cansadas e chegam comendo proteína e salada à noite. Isso está errado. O carboidrato é fonte de energia. Você precisa ter o carboidrato à noite se você treina de manhã. Agora, não, estou tentando emagrecer, estou sedentária, não treino de manhã. Ok, a ideia lá que eu falei da sopinha de legumes sem carboidrato com uma proteína, beleza. Jantei, vou dormir, ótimo, leve, bom para digestão. Então, mais uma vez, é o que eu digo, é você testando estratégias em cima da sua rotina. Então, entenda hoje qual é a minha rotina, para você entender se essa estratégia funciona para você ou não funciona, e em quais momentos do dia ela é interessante para você. Entenderam? Ficou claro? Pontuem aqui, gente. Isso é para vocês. Todos os encontros, eu já sei isso tudo de cós salteado. Então, é vocês que precisam aprender isso para fazer da forma correta. Porque todos os dias chegam até mim mulheres querendo emagrecer, mas fazendo errado, tentando da forma errada, cortando todo o carboidrato para emagrecer, fazendo estratégias que não têm déficit calórico. Então, muitas vezes vocês não conseguem emagrecer por estarem fazendo estratégias e combinações erradas. Não conseguem emagrecer porque fazem dietas radicais restritivas a vida toda. Então, a gente tem que aprender a fazer da forma correta. É o correto que vai te fazer chegar ao teu resultado, ao teu objetivo. Então, primeira estratégia, low carb. Reduzir, controlar essa quantidade de carboidrato em algumas refeições do teu dia. Segunda estratégia, reduzir o consumo de alimentos industrializados. Então, isso é algo super importante. Quantos industrializados você consome hoje na tua rotina? É um docinho, é uma barrinha, é uma bebidinha proteica. Tenta fazer, eu não estou falando para você tirar por um mês todos os industrializados, mas começa a pensar assim, ó. Foi o que eu disse para vocês, escolham dias. Ah, eu vou fazer 2 vezes na semana, sem nada de industrializado. Só comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é ovo, comida de verdade são frutas, legumes, verduras, proteína. Então, escolhe 2 dias na tua rotina para você criar essa consciência. Porque quando você faz dessa forma, você visualiza o quanto de industrializado você consome no dia a dia, o quanto, né? Hoje mesmo, conversando com uma das mulheres que eu acompanho, ela falou para mim, Lari, fiz um desafio comigo mesma de ficar um mês sem doce. E foi bom porque eu comecei a criar consciência do quanto o doce estava entrando. Eu comecei a ter que me policiar para evitar esse excesso de doces, porque eu tinha feito um desafio comigo mesma, não podia comer. Eu não gosto dessa estratégia da proibição, de você tem que ficar um mês sem comer. Para algumas pessoas, isso descompensa mais ainda. Mas quando vocês conseguem usar essas estratégias para se conectar e observar, isso faz muito sentido, isso ajuda muito. Então, o que eu quero que você pense hoje? Se quanto menos industrializado eu consumo, quanto mais anti-inflamatória for a minha alimentação, mais isso ajuda, mais isso potencializa o meu processo de emagrecimento. Então, a pergunta que eu te faço é: será que a tua rotina hoje está cheia de industrializado? Quantas de vocês não passam o dia tomando um shakezinho com proteína, uma barrinha de proteína, um biscoitinho de proteína? Porque essa é a vida moderna, essa é a vida prática. Eu compro tudo pronto, um pouquinho mais saudável, mas você concorda comigo que se tudo pronto e saudável que você compra hoje ainda é industrializado, isso está piorando o teu processo de emagrecimento, de detox? Então, quanto mais comida de verdade, mais nutriente. Quanto mais nutriente, mais o seu corpo desinflama e faz regeneração metabólica. Então, o teu processo hoje de detox,
de ajudar na gordura do fígado, de ajudar na resistência à insulina, de ajudar ali no funcionamento da tua tireoide. Tudo isso depende de nutrientes. Eu preciso ter um bom aporte de nutrientes para conseguir desinflamar, para conseguir potencializar o meu processo de emagrecimento. Então, quando você reduz esse consumo de industrializados, você consegue fazer justamente isso, desinflamar mais o teu corpo. Então, eu quero que você reflita, eu vou escolher 2 dias na semana. Exemplo, terças e quintas eu não posso comer industrializado. Nesse dia, você vai ter que se organizar para ter comida, para ter ovo. E aí, gente, tudo bem, se o teu industrializado for uma goma de tapioca. Ai, Lari, eu não janto à noite, o que eu posso botar no lugar do pão? Bota tapioca, faz uma crepioca, por exemplo, que vai ser melhor para o teu emagrecimento. Então, eu vou colocar, eu não posso comer uma fibra? Pode, bota aveia, deixa as fibras de adição. O industrializado que eu estou te dizendo é o biscoitinho, é a bebidinha láctea. Tira isso da rotina, 2 dias na semana eu vou ficar sem industrializado. Uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala de estratégia para emagrecer, para tirar o peso do platô, é que a gente faça estratégias curtas. Ou seja, ao longo desse mês, eu vou fazer 2 dias com menos carboidrato. Quais vão ser esses dias? Até para vocês conseguirem se organizar. Eu vou fazer 2 dias de sem industrializados. Quais vão ser esses dias? Porque aí, gente, é um compromissinho mais específico. Eu preciso ficar 2 dias sem industrializados. Eu preciso ficar 2 dias com menos carboidrato, porque aí você escolhe dentro da tua rotina quais são os dias que aquilo faz sentido para você. Quais são os dias para quem trabalha híbrido, por exemplo, 2 dias eu estou presencial, 2 dias eu estou de home office. Faz isso, faz esse ajuste de acordo com a tua rotina. Senta, gente. O emagrecimento é organização e planejamento. Senta ali com papel e esquematiza. Segunda e quarta, eu vou à noite tomar uma sopa. Vai ser uma sopa low carb. Meu jantar de segunda e quarta vai ser low carb. Segunda e quarta, eu vou fazer um café da manhã com ovos, sem carboidrato. Anota. Quando você anota, o teu cérebro entende. O teu cérebro visualiza e você se organiza. Não adianta passar a vida inteira querendo emagrecer e não organizar a tua rotina alimentar. Qualquer objetivo que você tenha hoje na sua vida depende de organização e planejamento. E para o teu emagrecimento não é diferente. Se você hoje quer muito emagrecer, organize a tua rotina alimentar para permitir que esse emagrecimento aconteça. Então, senta e estrutura. Como que você vai implementar essas estratégias na tua rotina, essas 3 estratégias? E usa a balança como uma referência. Nossa, terças e quintas, essa semana eu escolhi 2 dias para diminuir o carboidrato, 2 dias para não comer industrializado. Como é que estava meu peso no final e no início da semana? Faz essa comparação. Entende ali qual foi o resultado disso em uma semana, em 2 semanas. Por quê? Quando você faz essa comparação, você consegue entender a resposta do teu corpo, a resposta do teu metabolismo a isso. Então, eu preciso testar. A palavra para o emagrecimento é começar a testar. Eu preciso testar o que funciona para o meu corpo. O meu corpo é diferente do seu. Então, você tem que entender o que funciona para o teu emagrecimento, entende? É o seu emagrecimento. Então, se conecte com ele. Nossa, Lari falou, pô, tô comendo pão de manhã e de tarde. Lari falou que eu posso tentar reduzir um pouco o carboidrato. Então, de manhã, eu vou comer o pão em uma fatia só e eu deixo a outra de tarde? Porque pensa comigo, parece pouco, mas se você hoje come 4 fatias de pão no dia, pão de forma, eu consumo 4 fatias. Se em um mês você reduz isso para 2, ao invés de você comer 120 fatias, você vai comer 60. Olha que diferença. Olha que diferença, são 60 fatias de pão a menos. Eu te garanto que isso já vai te ajudar a emagrecer. Eu consumo aqui, sei lá, tô pedindo fast food 4 vezes na semana. Passei a pedir 2. Caramba, isso já vai te dar um resultado inicial no teu processo de emagrecimento. Então, quando eu falo para vocês sobre ciclar estratégia, não é para pegar uma estratégia e fazer ela eternamente, não. É para jogar isso ao longo do teu mês.
na tua rotina. Vou fazer 2 dias isso, vou fazer 2 dias aquilo, ou uma semana eu faço toda sem industrializado, a semana seguinte eu faço toda low carb. É ciclar, gente, é mudar estímulo. Quer ver uma comparação? Quantas mulheres, quando se exercitam, às vezes falam assim, ó, fiz musculação, mas musculação não deu certo para mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes vocês vão para academia e ficam com aquele treino ali, fazendo no ritmo de vocês, por 6 meses. Enquanto que a pessoa, por exemplo, que ela treina com personal, ou que ela vai para um crossfit, cada dia ela tem um treino diferente. Cada dia ela tem um treino diferente. O que é isso? Estímulo diferente. O teu corpo, ele se assusta. Toda vez que você dá um estímulo novo para o teu metabolismo, ele se assusta. E nisso que ele se assusta, o que ele faz? Ele responde. O metabolismo volta a funcionar. O platô, tirar o corpo do platô é dar susto no teu corpo para que o teu emagrecimento volte a acontecer. Então, a pergunta que eu te faço hoje é: o peso está travado? Tem alguma coisa aí. Ou você está consumindo mais calorias do que você precisa, ou você entrou nisso, está comendo pouco, mas parou ali, porque o teu corpo já acostumou. Tem que mudar, acorda, sacode esse metabolismo, tem que mudar a estratégia. Porque às vezes vocês estão comendo saudável. Ai, Lari, como ovinho de manhã, como mamãozinho. Às vezes vocês estão fazendo saudável. Só que o corpo já está acostumado com aquela mesma caloria. Ele já até fala para você, agora vem o mamão. Agora vem a banana. É todo dia a mesma coisa. Se você não quer emagrecer, tudo bem, você está fazendo manutenção. Agora, se você quer emagrecer, não adianta. Tem que mudar a estratégia até chegar no teu objetivo. Lari, quero emagrecer 20 quilos. Vamos ciclar estratégias ao longo de todo o caminho. Eu não estou te dizendo que você vai emagrecer 20 quilos em 1, 2 meses, não. Eu estou te dizendo que você tem que respeitar e viver o processo. E viver o processo significa ir mudando estímulo até chegar lá. Então tem que ir ciclando. Lari, quero perder 5 quilos. Ok, é uma perda menor do que 20 quilos, certo? Então talvez a gente vai fazer 3 ciclos de estratégias diferentes e você já vai alcançar o seu objetivo. Agora, se o emagrecimento, a quantidade de quilos que você quer eliminar. Obrigada, Val. Se a quantidade de quilos que você quer eliminar é grande, vamos ter que viver o processo. Então, se permita viver o processo e ir ciclando essas estratégias. Não adianta fazer só muito do mesmo, eu tenho que mudar isso aqui. Então, primeira estratégia que a gente falou, mexer na quantidade de carboidrato, e low carb não é no carb, pelo amor de Deus, não entendam isso, parem de ficar cortando feito louco o carboidrato da comida. Carboidrato não é vilão, carboidrato é importante no emagrecimento, eu estou falando de ciclar a quantidade que você vem consumindo, até porque low carb, ela fica ali de 20 a 40%, então eu consigo calcular uma low carb colocando arroz, colocando feijão, pasmem, tá? Então, dá para fazer vários percentuais diferentes de low carb. Entendem? Eu estou dizendo que eu preciso alternar estratégias. Tá comendo todo dia, boa noite, Gil. Tá comendo todo dia 2 fatias de pão? Passa uma semana, tira esse pão, faz só ovo, uma semana, ovo, fruta. Avalia. Isso deu diferença na balança? Avalia. Isso deu diferença no como você se sente? Está mais desinchada? Deu ou não deu? Avalia, vocês têm que testar, vocês têm que ter essa curiosidade, gente, de entender ao que o meu corpo responde, ao que o meu corpo reage no meu processo de emagrecimento. O que funciona para mim? Porque às vezes você vai conversar com uma amiga e ela vai dizer: emagreci horrores fazendo jejum, e o jejum para você foi péssimo. Então vocês têm que testar. Quando eu faço determinada estratégia, isso me ajuda a emagrecer? Isso me ajuda a desinchar? Isso ajuda no funcionamento do meu intestino? Eu preciso testar diferentes coisas. Segunda estratégia que nós falamos aqui, para quem está entrando agora, gente, a live não vai ficar salva no Instagram, mas vai ficar salva no YouTube. Então, o canal do YouTube está lá no link para vocês. É só entrar, compartilhem com outras amigas que estão aí com esse peso estagnado querendo emagrecer. O que a gente precisa entender? Segunda estratégia, reduzir industrializado. Se eu quero emagrecer, se meu corpo está muito inflamado, se eu estou cheia de dor, se eu tenho resistência à insulina, gordura no fígado, meu corpo está mostrando que está tudo ruim e eu preciso melhorar, eu preciso dar nutrientes
para esse meu metabolismo, para esse meu corpo. Eu preciso desinflamar. Então, reduzir industrializados é maravilhoso para o teu processo de emagrecimento. Nossa, eu consumo de industrializado pão, eu como biscoito, eu como ali, sei lá, deixa eu ver, tomo o iogurtezinho proteico, faz uma semana sem nada de industrializado. Caramba, Lari, para mim uma semana é muito difícil, porque chega fim de semana, eu saio com a minha família, é mais complicado, tenho filho pequeno, beleza, faz de segunda a sexta até o lanche da tarde, já vai dar resultado, gente. Não precisa entrar nesse desespero de que eu tenho que cortar o açúcar, eu não posso mais comer doce. Vai devagar. Dificilmente eu acompanho alguma mulher que o erro, o problema, a dificuldade está só no fim de semana. Não se preocupem com o fim de semana por enquanto. Vamos arrumar a tua casa, colocar os nutrientes no devido lugar na tua semana. Se a semana está ruim, por que você já quer pular para o fim de semana? Vamos alinhar a semana, melhorar a qualidade da tua semana, te dar mais nutrientes na sua semana. Depois a gente pensa no fim de semana, vamos com calma, porque já tem muita coisa na tua semana que já vai dar resultado no teu emagrecimento. Então, alinha o que você está fazendo na sua semana primeiro. Alinha as estratégias que você está consumindo na tua semana. Reduz o industrializado da semana. Cicla o carboidrato da semana. Não sai correndo. Sabe por quê? Porque vocês se desesperam. A verdade é que vocês se atropelam no processo de emagrecimento. Vocês vão com tanta sede ao pote, vocês ficam tão desesperadas que vocês acabam atropelando e desistem antes da hora. Porque vão com muita sede ao pote. Ah, eu tenho que cortar, eu vou me despedir, eu vou. Chega, não tem que se despedir de nada. Você só tem que olhar e criar consciência de onde estão os excessos, onde você precisa cuidar um pouco mais, investir um pouco mais. Então, assim, Lari, amo pão, não consigo abrir mão do pão. Escolhe um momento do dia que ele é mais importante para você. E em outra refeição, bota outra estratégia. Todo excesso esconde uma falta. Então, eu não sou contra pão, adoro pão, como pão praticamente todos os dias, mas eu escolho uma refeição para comer o pão. Se você hoje está comendo pão de manhã, de tarde, de noite, esse pão está ocupando o lugar de outros alimentos, esse pão está em excesso, esse pão está roubando o lugar de outros nutrientes. Então, a gente tem uma variedade de alimento, não fica comendo só a mesma coisa, não fica fazendo só a mesma fruta, né? Quantas de vocês amam frutas e comem uma banana no dia só? Gente, a gente tem uma infinidade de fruta, é fruta o ano inteiro, diferentes frutas, e aí o intestino está preso, e você, meu intestino sempre foi preso, tá? Mas você nunca consumiu a quantidade de fruta que precisava. Então, muitas vezes, o buraco ele é muito mais embaixo. Ele é muito mais simples de resolver. Mas vocês complicam demais o processo de emagrecimento de vocês. Vocês tornam um bicho de 7 cabeças. E a verdade é que emagrecer não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Eu só preciso criar consciência no que eu estou fazendo. Eu preciso desligar o botão automático na minha alimentação. Se todo dia eu estou ali comendo só as mesmas coisas, eu estou estressado, estou pedindo fast food todo dia, tá tudo bagunçado. Então, vamos olhar com mais atenção para criar estratégias e ver o que funciona para mim. E entrando na terceira estratégia, jejum intermitente. Quem me conhece sabe que eu não sou a louca do jejum intermitente, que eu não acho que jejum intermitente é para todo mundo, que eu não, porém, o jejum intermitente tem sim comprovadamente os seus efeitos. Jejum intermitente ajuda a melhorar a resistência à insulina. Jejum intermitente ajuda a reduzir a inflamação. Jejum intermitente ajuda na redução de células inflamatórias, citocinas inflamatórias. Ajuda na redução de gordura abdominal. Porém, eu não acho que jejum intermitente é para todo mundo. Mas para algumas pessoas, ele é muito bom. Como que eu gosto de recomendar o jejum intermitente? 16 horas de jejum. Exemplo, jantei 8, vou somente almoçar no dia seguinte, meio-dia. Isso completa as 16 horas. No período de jejum, você pode beber água à vontade, chás que não sejam adoçados com nada, café que não seja adoçado nem com açúcar ou adoçante. Nada disso quebra jejum. Inclusive, gosto do jejum para quem tem dificuldade de beber água, que é o que eu falo, nesse período que você estiver em jejum,
Acordou às 6, de 6 a meio-dia, joga água para dentro, água para dentro, água para dentro, para você ir segurando essas ondas de fome. Porém, o que eu preciso que você entenda? Se hoje os teus exames estão todos alterados, se você está cheio de deficiência nutricional, se o teu intestino está preso, talvez o jejum não seja a melhor estratégia para você. Mas se você já vem se alimentando bem, os teus exames estão bons, mas você está com aquele peso estagnado, talvez o jejum seja uma estratégia pontual para você. Ou seja, eu não sou a favor de fazer jejum a semana inteira. Eu gosto de colocar esse jejum alguns dias da semana. Exemplo, coloca o jejum intermitente 2, 3 dias na sua semana. Segunda, quarta e sexta eu vou fazer o jejum. Segunda e quarta vou fazer para testar. É a primeira vez na vida que eu vou fazer, então vou fazer um dia na semana para ver como é que funciona. Inclusive, gente, tem vários quadros de doenças autoimunes que geram muita dor, que a gente diz que o jejum ajuda muito, tá? No controle e redução da dor. Mas é o que eu estou dizendo aqui para vocês. A individualidade, a autonomia é tudo. Você precisa entender se é um bom momento para você fazer jejum ou não. Dificilmente eu pego alguém que está com a alimentação toda desregrada, que está com um comer noturno, beliscando demais, comendo muita bobagem e coloco essa pessoa com a ideia de estratégia de jejum. Por quê? Pensa comigo. Se você é do tipo que janta às 8 e fica acordada muito tempo ainda e come muito depois do jantar, tem aquela dificuldade do controle do comer noturno, talvez esse jejum não seja bom para você. Primeiro porque você vai parar de comer só lá para meia-noite. Então você só vai poder voltar a comer no dia seguinte, sei lá, 2, 3 da tarde. Um horário muito grande. Não é muito interessante. Outra, se o teu café da manhã hoje é bonitinho, equilibrado, tem fibra, eu como um pãozinho, eu como ovo, eu como uma fruta, e teu intestino, por exemplo, está preso, teus exames estão alterados, você está com deficiência de vitamina D, vitamina B12, tá cheio de deficiência, talvez o jejum também não seja bom para você. É hora de te nutrir, é hora de arrumar a casa primeiro, então não é a hora do jejum. Agora, se você, Lari, estou em processo de emagrecimento, perdi 5, 6 quilos, mas eu quero perder 10, meu peso está estagnado, talvez o jejum seja para você, porque o intestino está funcionando, os exames estão ok, e é pontual, gente. Talvez a gente vai colocar essa estratégia de jejum por um mês. Faz 2, 3 dias na semana por um mês. E a gente vai olhar qual é a resposta. Balança. Pesou. O emagrecimento voltou a acontecer? Pô, funcionou. Próxima estratégia. Vocês estão entendendo? Eu preciso que vocês saiam daqui hoje com essa clareza. Nem toda estratégia é para mim. Nem sempre é o momento de eu tentar determinada estratégia. E eu preciso entender se aquilo funciona para mim ou não. Porque vocês começam a entrar nessa de, a famosa fez jejum e emagreceu 10 quilos. Aí vocês, meu Deus, preciso fazer jejum. E talvez vai piorar as tuas deficiências nutricionais, vai piorar a tua prisão de ventre, vai piorar tudo. Não é para você naquele momento. Então, eu preciso que você saia daqui entendendo em que momento do emagrecimento eu estou. Eu estou começando? Lari, joguei tudo para o alto, não estou fazendo nada há um tempão, estou começando. Não tenho exame recente, então vamos começar reduzindo o industrializado, vamos começar olhando para o teu carboidrato, vendo onde dá para amenizar, olhando para o excesso, vendo onde dá para amenizar. É aí, anota para você ter essa visualização melhor. Se você hoje está com a rotina toda desregrada, registra o que você está fazendo para a gente entender. Caramba, comi 5 vezes chocolate essa semana. Nossa, comi torta há 5 dias. O empadão entrou 3 vezes. Olha para onde estão os teus excessos, porque eles são os responsáveis por você não conseguir emagrecer. Para de culpar o arroz, o feijão, a batata. Não é a comida, o excesso. É o excesso que você não está vendo, que você não enxerga. Então, anota. Você precisa entender por que hoje eu não estou conseguindo emagrecer. Se faça essa pergunta. Se você está aqui hoje, o teu peso está estagnado, você não está conseguindo emagrecer,
eu quero que você saia daqui e se pergunte: por que eu não estou conseguindo emagrecer? Eu estou tentando e não estou conseguindo. Por quê? Onde está o meu excesso? Onde eu estou errando, né? Onde é importante que você traga isso para a consciência. Eu estou aqui para facilitar o teu processo. Mas às vezes, gente, vocês estão tão bagunçados com a alimentação que eu falo, tá difícil de eu te ajudar, porque você não está enxergando. Você concorda comigo que eu ouço o que você me diz para te ajudar a solucionar o teu problema? É a mesma coisa, por exemplo, ó, da terapia. Você conta para a psicóloga o que você está vivendo e ela vai. Se você não sabe nem me dizer o que você está comendo, se você está comendo de forma totalmente automática, desconectada, pega tudo ali rapidinho, come, está trabalhando, come, não sente o gosto, não sabe a quantidade, como eu vou te ajudar? Então, o teu emagrecimento ele começa por você. Não adianta você colecionar 10, 15, 20 dietas diferentes e ir a 50 nutricionistas diferentes se você não está enxergando onde está o teu excesso. Se você não está enxergando o que não te permite fazer déficit calórico. Então, o primeiro passo que você tem que dar hoje, antes de implementar alguma dessas estratégias que eu te falei aqui, é entender em que momento eu estou. Ai, estou recomeçando. Ai, estou no meio do caminho, estou ali dando continuidade. Beleza, quem está dando continuidade está nesse processo de ciclar estratégias, de tentar, né, mexer aqui, mexer ali. Aí talvez para você seja um bom momento para o jejum, seja um bom momento, né, para você mudar para uma nova estratégia. Ah, eu quero perder 20 quilos, perdi 10, tem mais 10 pela frente. Vai ter que rodiziar as estratégias. Vou, por 15 dias, 2 semanas, reduzir o industrializado. 2 a 3 dias na semana. Anota, gente. Você tem que entender. Segunda, quinta, sábado, eu vou fazer isso aqui. Terça e quarta, eu vou fazer o jejum. E uma coisa importantíssima. Quando o assunto é jejum intermitente, se você vai fazer o jejum, vai tentar fazer recomeço, né, Eunice? Então, quando a gente está no recomeço, eu preciso arrumar a casa. Então, eu preciso recomeçar, de fato. Entender onde está o excesso, começar a fazer esse controle, anota o teu peso, vai olhando o que você já fez antes e vai tentando. Ah, eu estou comendo 3 vezes pão, vou diminuir para 2. Estou pedindo fast food 5 dias, vou diminuir para 2. Vai pontuando de forma clara onde está o excesso para você ir recomeçando. Talvez para você o jejum intermitente não seja a melhor estratégia agora. Eu gosto do jejum para quem já está no processo ou para quem me diz, Lari, não tenho fome de manhã, não ligo para comer de manhã. Aí, beleza, porque para essa pessoa a gente faz o jejum e coloca mais comida depois. Coloca mais comida no almoço, coloca mais comida ali de tarde para poder suprir as fibras que vocês precisam, né? A quantidade de proteína que vocês precisam. Então, eu gosto do jejum para quem já está no processo ou para quem está ali não sente fome e dorme cedo, não tem esse comer noturno muito forte. Então, é isso, é entender quem é você, em que momento você está. Porque às vezes vocês vão para uma estratégia que não é para vocês naquele momento. Exemplo, Eunice, se você está recomeçando e aí você vê, ai, fulana fez a dieta sem carboidrato. Aí amanhã você começa a comer ovo de manhã, proteína e salada no almoço, de tarde comer uma frutinha, à noite proteína e salada. Por quanto tempo você vai sustentar isso? Muito pouco tempo. Porque você está recomeçando. Quem está no recomeço, às vezes está desanimado, ganhando forças para recomeçar aquilo, indo de novo, lá vou eu. Que é isso? Vamos ser sinceras. Muitas vezes a sensação de vocês é lá vou eu, de novo. Então, primeira coisa, criar prazer nas estratégias, no que está comendo, tornar o processo prazeroso e fazer ele de forma gradativa, porque se sai cortando tudo, se sai se despedindo da comida, não aguenta. Aí daqui a pouco tá vocês, outra dieta, porque nunca aguentam. Param antes do tempo. E o que a gente precisa entender é, eu preciso de algo que eu consiga fazer. Eu preciso de algo que eu consiga dar continuidade. Então, exemplo, nossa, Lari, fiz o jejum por 2 semanas, aguentei, mas nossa,
não gostei. Para. Fez um pouquinho, parou. Às vezes aquilo já vai dar um start, já vai cair 1 quilinho, parou. Por quê? Porque aquilo que a gente não gosta, para a noite, na janta, é melhor comida saudável, com certeza. Aquilo que a gente não gosta, a gente não sustenta muito tempo. Então, Eunice, assim, essa questão que eu ia falar, né, da noite e do jejum. Não dá para você comer um pãozinho com queijo e querer fazer jejum. Para fazer jejum intermitente, tem que ter um bom jantar. De preferência, um jantar que tenha todos os grupos alimentares. Uma proteína com carboidrato. Então, vamos supor, vou comer um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, bastante legumes, salada e uma proteína. Aí você vai aguentar fazer um bom jejum. Porém, se você come, eu vou comer um sanduichinho, o jejum vai ser insuportável para você. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é simplesmente fazer 16 horas. É entender se isso é para mim, é entender se esse é o momento certo. Não é simplesmente cortar o carboidrato. Sabe por quê? Quando vocês saem cortando o carboidrato e ficam meses sem comer carboidrato, isso faz com que você até emagreça, mas vai perder massa magra, vai ficar mais flácida. Quantas de vocês já fizeram alguma dieta que vocês ficaram mais flácidas, a celulite apareceu mais, se sentiram mais fracas, mais sem energia? O problema está aí. Tirar carboidrato demais é péssimo para disposição, para flacidez. Então, é entender. Eu vou fazer essa estratégia aqui de forma pontual? Eu preciso cortar o carboidrato todo? Não preciso. Eu posso reduzir em alguma refeição. Eu vou reduzir um pouquinho o carboidrato à noite. Eu estou comendo todo dia, à noite. Arroz, feijão, legumes e proteína. Vou tirar um feijão. Vou deixar por 2 semanas só um pouquinho de arroz com bastante legumes e proteína. É ciclar, gente. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Eu tenho que variar a minha estratégia. Eu tenho que mexer. Lari, mas eu amo o ovo de manhã. Beleza, bota um tempero diferente no teu ovo. Um dia come o ovo com pão, um dia come o ovo sem pão. Um dia come a banana, no outro dia você come o mamão. É ciclar o que você está fazendo. Não adianta estar há 3 meses fazendo a mesma coisa se o peso estagnou. Se o peso estagnou, eu preciso mudar novamente a minha estratégia. O peso estagna porque meu corpo acostumou. Se o seu corpo acostumou, mas você não emagreceu ainda tudo que você queria, é a hora de eu mudar novamente a minha estratégia. Saiam daqui hoje com essa clareza. Eu sou única, eu preciso entender sobre o meu processo, eu preciso entender o que o meu corpo está precisando. Vocês não precisam de 50 nutricionistas diferentes cada hora uma. Vocês não precisam de 10 papéis de dieta diferentes que você fica perdida. A grande virada de chave do teu emagrecimento é que você crie consciência do que você está fazendo. Se você está comendo no automático, não lembra nem o que comeu e o quanto comeu, como que você vai mudar esse hábito? No dia a dia é você com você mesma. Você não consegue mudar aquilo que você não visualiza. Você não consegue mudar aquilo que você não enxerga. Então você só vai de fato conseguir começar a emagrecer e alcançar a quantidade de quilos que você deseja eliminar olhando para o processo. Porque aí que quando a gente conversa, vocês falam: nossa, já fiz o jejum e deu muito certo para mim. Nossa, fiz uma low carb e foi muito boa para mim. Você vai entender sobre o quanto aquela estratégia dá certo para você. E se é o momento daquela estratégia para você. Mas eu quero que você saia daqui aplicando isso. Perdeu o início? Vai ficar salva, a live vai ficar salva para vocês no YouTube. Então, lá no Instagram, lá no link da minha bio, tem lá o canal do YouTube para vocês. Tem um monte de conteúdo no YouTube, né? Tem um monte de conteúdo diariamente para vocês no Instagram. Então, assim, o meu objetivo é que você finalmente alcance, conquiste o teu tão sonhado emagrecimento sem ficar achando que é um bicho de 7 cabeças, que é impossível, que lá vai você de novo e desanimada. Não, vamos alcançar isso de forma palpável, de forma possível, de forma descomplicada. Mas você vai precisar colocar em prática. É o teu processo de emagrecimento. É você criando autonomia. Talvez a vida inteira ninguém te ensinou a pensar para comer. Eu estou aqui para te dizer que você vai precisar pensar. Você vai precisar criar essa autonomia do tipo, o que eu estou fazendo? Anota.
Pega o papel e anota. A gente só cria clareza quando o nosso cérebro entende, anota e fala em voz alta. Vou tentar fazer o jejum segunda e quarta. Janto 8, almoço meio-dia. Vou jantar o quê? Anota, estrutura. Muitas vezes, gente, eu acompanho mulheres que têm, às vezes, até alguém que cozinha para a pessoa, tem funcionários que fazem a comida para elas, mas estão tão desorganizadas que não sabem nem o que pedir. Não se organizam para pedir essa comida. E aí eu te pergunto, qual é o comprometimento hoje que você está tendo com a tua saúde? Qual o comprometimento hoje que você verdadeiramente vem tendo com o teu emagrecimento? Se emagrecer é muito importante para você, você vai precisar se comprometer com esse processo. Você vai precisar se tornar a ativa, a pessoa que vai, né? O agente no teu emagrecimento. Não é ser o paciente. O paciente, ele vem do quê? De quem espera. O paciente senta ali na mesa e espera receber o plano alimentar, ele espera receber a receita do remedinho do médico. Chega de serem pacientes, chega de serem pacientes e ficar esperando. É se tornar ativo. Eu preciso me tornar agente do meu processo de emagrecimento. Eu preciso ser a autora do meu processo de emagrecimento. Então, assumam esse compromisso, essa responsabilidade do tipo, estou aprendendo, então meu objetivo aqui é ensiná-las sempre, é sempre vir aqui diariamente, né? Como eu sempre faço, trazer conteúdo para que vocês aprendam e implementem na prática. Então, não saiam daqui motivadas e deixem para lá. Saiam daqui motivadas e coloquem em prática. Ah, Lari falou para eu tentar 2 dias na semana reduzir o industrializado. Quais são os industrializados que eu consumo hoje? Então, segunda e quarta, nada de industrializado. Lari falou para eu tentar reduzir um pouco o carboidrato em algum momento do meu dia, em alguma refeição, ou de manhã, ou de tarde. Onde eu posso diminuir um pouquinho? Ah, é no almoço ou no jantar? Preciso aumentar os legumes, porque aqui você emagrece sem sentir fome. Então, pelo amor de Deus, não quero ninguém com fome, não. Tem que compensar em outra coisa. Ah, vou colocar uma fatia só de pão, não vou comer o pão, mas tem que ter uma proteína para te ajudar nisso. Então, vamos trabalhando essas estratégias. Lembrando que eu preciso ciclar sempre as estratégias. Que bom, Eunice, fico muito feliz que você está aprendendo e tem conteúdo aqui todo dia. Meu objetivo é sempre esse mesmo, ensiná-las. Então, compartilha com outras amigas que você sabe que estão aí a vida inteira tentando fazer dieta, já fizeram de tudo, porque o objetivo, o emagrecimento vem quando a gente aprende. Aprende e coloca em prática. Aprende e faz. Então, quando você aprende, esse conhecimento ninguém te tira. E você vai testando o que funciona para você, para o seu corpo, né? O que que você se sente bem. Eu posso amar fazer jejum e você detestar. Eu, Larissa, morro de fome de manhã. Jejum não funciona para mim, gente. Eu fico estressada só de fazer jejum para fazer exame. Mas tem gente que nunca teve a vida inteira, não tem fome de manhã. Lari, tranquilo para mim, adoro. Então, talvez para você seja ótimo, vai ser fácil fazer. Mas lembre de comer bem à noite. Então, é testar. A gente só sabe testando. Tudo que eu sempre ensino para vocês, eu testo antes em mim. Eu aplico antes para ver como é que eu respondo a isso. Se eu gosto, se funciona, se não funciona, como eu me sinto. Então, vocês têm que testar e entender. Não é a amiga fez, eu vou fazer também. Não, funciona para mim? Eu me sinto bem fazendo? Porque se você não se sente bem e continua fazendo, você vai largar mais cedo ou mais tarde, porque você está de saco cheio de fazer aquilo. Então, meninas, saiam daqui hoje pensando nisso. Eu preciso ciclar as estratégias para conseguir emagrecer. Eu preciso testar o que funciona para mim. Eu preciso registrar, olhar para o que eu estou fazendo para entender, para estruturar os dias que eu vou fazer essa diferença de estratégia. Não é pegar e fazer todos os dias do mês inteiro. Eu posso fazer 2, 3 dias na semana uma determinada estratégia, 2, 3 dias na semana outra. Eu posso 2 dias não consumir industrializado, 2 dias fazer o jejum. Eu posso misturar estratégias numa mesma semana. Mas eu preciso entender o que dá resultado para mim. E aí eu não vou para a balança me condenar porque meu peso não caiu. Eu vou falar, isso me ajudou muito. Eu desinchei, meu intestino funcionou. E isso aqui para mim, não olhem só para a balança. Olhem para como vocês se sentem com aquela estratégia. Se sentiu bem, fez bem, está com energia, ficou mais indisposta, intestino funcionou, como você se sentiu?
seu emagrecimento ele acontece de dentro para fora. Então, não importa para mim só que você emagreça 5, 10, 15 ou 20 quilos. O que importa para mim é que você se sinta bem. É que o emagrecimento venha com saúde, com disposição, com energia, com autoestima, melhora dos exames. Esse é o emagrecimento que eu quero que você alcance. E você vai alcançar. Mas, para isso, você tem que criar autonomia no processo e pensar sobre ele. E testar estratégias, e ciclar estratégias. Então, saiam daqui pensando sobre isso, coloquem essas estratégias que eu ensinei para vocês em prática e me deem retorno, me mandem mensagem, eu quero saber. Não tem nada que me deixe mais feliz do que ter o retorno de vocês, do que vocês testaram, do que deu certo. Então, estamos aqui enquanto família, construindo, aprendendo juntos, implementando juntos. Conhecimento compartilhado é ouro. Então, compartilhem com outras mulheres. Essa live vai ficar salva aqui no YouTube. Compartilhem e coloquem em prática. Muito obrigada pela participação de vocês. Um super beijo, uma ótima noite. Lembrando que nossas lives acontecem todas terças e quintas. Terça-feira, meio-dia, quinta-feira, às 20 horas. Então, nos vemos novamente na terça-feira e conteúdo é o que não falta. Então, se você quer aprender para finalmente alcançar o teu emagrecimento, corre no Instagram, corre aqui no YouTube, que conteúdo para você tem aqui todos os dias. Só não emagrece quem não quer. Um beijo e até a próxima, gente. Boa noite.